Olá, pessoal! Eu sou Carol Negrin, professora de Biologia aqui de Estratégia Vestibulares, e aqui vão 100 dicas para gabaritar biologia. Na dica de hoje, a gente vai conversar sobre os vírus. Bom, os vírus, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Isso porque eles necessitam estar infectando uma célula hospedeira para que eles consigam se multiplicar, que é um processo aí chamado de replicação. Além deles não apresentarem um metabolismo próprio e capacidade própria de reprodução, esses organismos também não apresentam uma estrutura celular, eles são acelulares. Então, como é que eles estão constituídos? Bom, pessoal, os vírus eles apresentam um material genético que está envolto por uma cápsula proteica que é chamada de capsídio. Esse capsídio é isso daqui, a gente está vendo um capsídio com um material genético no seu interior. O capsídio pode ou não apresentar um envelope externo, e caso apresente, esses vírus são chamados de vírus envelopados. Os vírus envelopados, eles podem ainda ou não apresentar espículas no seu envelope, tá legal? Um vírus não envelopado, por exemplo, é o caso do vírus da hepatite A. Já o vírus da hepatite C é um vírus envelopado que apresenta espículas, tá bom? Aqui a gente tem um outro tipo de vírus que é chamado de bacteriófago. Esse é um vírus que infecta células bacterianas. Bom, uma vez que eu tenha falado isso, como é que ocorre então a multiplicação, a replicação desses vírus? Bom, esses vírus eles podem se replicar através de um que a gente chama de ciclo lítico. Esse ciclo lítico ele envolve etapas de aderência, penetração, síntese, maturação e liberação. Na aderência ocorre a adesão do vírus à parede da bactéria. Uma vez que ocorreu essa aderência, ocorre a penetração, a injeção do material genético no citoplasma dessas células. Ocorre a síntese de material genético, de novas moléculas de material genético, assim como de proteínas desses vírus. Então, esses vírus passam a ser montados, o que constitui a etapa de maturação, e uma vez que eles estejam maduros, ocorre a destruição da célula hospedeira para que ocorra a liberação das novas partículas virais. Ou seja, gente, no ciclo lítico ocorre a morte das células que aquele vírus infectou. No entanto, existe um outro ciclo que é chamado de ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o material genético do vírus ele é injetado na célula e ele se une ao DNA da bactéria, formando o que a gente chama de profago. Conforme essa bactéria ela se multiplica, o material genético do vírus também é multiplicado, até que esse material genético ele passa a querer se replicar sozinho, entra no ciclo lítico, onde são formadas novas partículas virais. Essas partículas elas são montadas, passam aí pelo processo de maturação e a célula ela é destruída para que ocorra a liberação dos novos vírus, para que eles possam então infectar outras células e aumentar aí a sua capacidade de infecção. Com relação ao material genético, pessoal, os vírus eles podem ser de RNA ou de DNA. Caso os vírus sejam de DNA, eles vão ter uma via aí que é comum. O DNA vai ser transformado em RNA pelo processo de transcrição, para que então sejam produzidas as proteínas que comporão então a partícula viral. Caso os vírus sejam de RNA, a replicação ela pode seguir duas vias. Ou o RNA ele pode ser transformado em RNA mensageiro e posteriormente ocorra a tradução, ou esse RNA pode passar por um processo de transcrição reversa, onde as moléculas de DNA são formadas a partir das moléculas de RNA, e aí sim tem-se a via comum. Esse DNA passa pelo processo de transcrição e, por fim, pelo processo de tradução. Esses vírus aqui da terceira situação são chamados de retrovírus e eles apresentam uma enzima que é chamada de transcriptase reversa, que permite então a produção do DNA a partir do RNA. Bom, gente, essa foi a nossa dica de número 43, ainda vem muito mais por aí. Se você gostou, curta e compartilhe e a gente se vê na próxima. Até lá, tchau, tchau!